A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana, graças a Deus, porque temos a oportunidade de vislumbrarmos já uma semana abençoada, mais uma semana de vida, onde nós iremos colocar diante do Senhor os nossos planos, os nossos projetos, a nossa vida por inteiro, e já pelos olhos da fé podemos crer que vai dar tudo certo, que será mais uma semana abençoada para a glória do Senhor. Você crê assim? Você deve crer e esperar sempre o melhor da sua vida. Isso é viver por fé. A fé faz com que nós esperemos o melhor, faz com que nós tenhamos as atitudes corretas que nos levam a boas colheitas, colheitas de bons frutos, e que acreditemos de todo o nosso coração que nós temos um Deus que é fiel e que nos apoia e que nos fortalece para toda boa obra. Olha, você que está aqui no Rio de Janeiro, em qualquer outro estado do Brasil, seja bem-vindo. Os irmãos também que nos acompanham através do satélite da TBN em Portugal, em qualquer outro lugar da Europa, ou até mesmo você que clicou no nosso programa no YouTube, na internet, numa página de rede social, enfim, no nosso site também, sejam todos bem-vindos. Durante esta semana vamos continuar assistindo uma mensagem que foi ministrada pelo nosso apóstolo dentro do tema Pacificadores. E o tema desta semana específico é Pacificadores, a luta pela paz. Já temos falado ao longo de algumas semanas a respeito deste chamado que todos nós cristãos temos de lutarmos pela paz, de promulgarmos a paz, de sermos pessoas pacíficas e pacificadoras. Vamos ao longo da semana tratar um pouco mais sobre este assunto, mas antes da palavra eu quero deixar um convite para logo mais. Hoje é segunda-feira e toda segunda-feira é dia de oração e intercessão no nosso ministério. Nós compreendemos a importância da vida de oração, a importância da vida de oração individual, quando você atende ao conselho que Jesus deu de entrar no seu quarto em secreto, fechar a sua porta e orar ao Pai, derramar o seu coração e fazer as suas petições, aquilo que está como desejo da sua alma. Mas também compreendemos que há um mover muito importante e diferente quando o povo de Deus se reúne para orar. Muitas pessoas chegam ao nosso ministério cansadas, sobrecarregadas por causa dos problemas, das aflições da vida, e quando chegam ao culto de oração são recebidas com amor, com carinho, ali colocam o seu pedido de oração e tem um grupo de pastoras, pastores, bispos que são coordenados pelo meu esposo, o bispo Sérgio, que fazem então a intercessão, o clamor por esses pedidos. Este é um movimento importante dentro de qualquer ministério. Todos os ministérios evangélicos devem compreender a importância de se ter uma reunião de oração, um momento de clamor em grupo, não é? Porque quando os irmãos estão unidos em nome de Jesus, ali ele se faz presente e os sinais, prodígios e maravilhas acontecem.
onde há fé, a manifestação do poder de Deus. Então, você é nosso convidado para logo mais às 7h30 da noite, na Rua Maricá, 320, Campinho, para o nosso culto de oração, intercessão e milagres. Lembrando que é importante que você tenha este hábito de orar sozinho também. É importante que você cultive esses momentos de intimidade espiritual com Deus, que você desenvolva o seu discernimento espiritual, a sua percepção espiritual. E isso acontece quando nós separamos um momento do nosso dia, ou até mesmo quando você está no seu carro dirigindo, você está sozinho. Aproveite estes momentos quando você está tomando o seu banho. Eu entendo que a nossa vida é muito corrida, então você deve aproveitar esses momentos solitários para orar ao Senhor, para colocar aquilo que está no seu coração, para gerar momentos de intimidade espiritual com Deus. Nós cremos no poder da oração e compreendemos a importância da oração nas nossas vidas. Logo mais às 7h30 da noite. Fique agora então com o momento da palavra, com o nosso apóstolo. No final do programa estarei de volta. Senhor Jesus Cristo, a tua igreja, a tua noiva, ataviada de branco, sem manchas, sem rugas, uma noiva perfeita, uma noiva pura, virgem, preparada para um só esposo, está aqui reunida para celebrar a vida de Jesus, para celebrar o cristianismo, para celebrar a fé num Deus único e verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Mas estamos aqui também, Senhor, para sermos todos apacentados, ensinados, treinados, disciplinados pela palavra, porque somos um povo evangélico, somos um povo cristão, um povo que tem um chamado santo, uma vocação celestial, um povo que tem que reproduzir a Jesus pelo padrão de vida. Por isso, Senhor, nos aquietamos agora para ouvir o Espírito falar à igreja e para recebermos esta palavra com o coração feliz, alegre, sensível e disponível. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família querida, santos preciosos, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Estamos tratando neste mês desta questão tão importante que é sermos pacificadores. Vejam, os amados, que tremenda responsabilidade nós temos de trazer este tema pela primeira vez na história do Evangelho, mas de uma forma lato sensu, não apenas uma mensagem, mas uma série que nos vai envolvendo a cada culto, vai fazendo com que haja uma reflexão de toda a comunidade, e já há frutos. Pessoas vieram aqui à frente hoje dizendo: apóstolo, estive diante de um grande conflito, mas eu optei por seguir a orientação do apóstolo. Deus me honrou. Então, meus amados, deixe-me lhe dizer algo muito importante. Toda reação extrema que leva ao conflito sempre tem resultados de grandes perdas. Todo conflito, quando não solucionado, acarreta, traz à vida das pessoas que estão participando do conflito grandes perdas. Porque toda reação tem um custo. Você sabe que às vezes nós temos que abrir mão de qualquer coisa na vida para conseguir outras coisas. Às vezes um perdão, às vezes uma reconciliação, em que você aparentemente está abrindo mão de alguma coisa, mas você sabe que você está conquistando outras. Então, a pacificação produz um acordo,
Todas as vezes que há um conflito e aparece um pacificador, aparece alguém para trazer acordo, mediação, reconciliação, arbitragem. E eu vou lhe dizer, nas relações da vida, isto é muito mais lucrativo do que manter um conflito. Você sabe, os benefícios de alguém que é pacificador são muito grandes, na questão do tempo, da energia gasta, do dinheiro. E mais do que isto, quando falamos das questões do pacificador, eu estou fazendo introdução à minha mensagem, o que se perde mais não é o tempo, valor, energia, mas o que se perde mais são valores espirituais. Então, quanto mais alguém se afasta da pacificação, mais elevados são os custos de tempo, dinheiro, esforço, relacionamentos. Então nós somos um povo pacificador, somos da paz. E nós estamos todos comprometidos em trabalhar pela paz, pela harmonia. Primeiro, entre nós mesmos, eu comigo. Depois, eu com Deus. E finalmente, eu com o próximo. Porque eu penso sempre como pastor, que tem uma visão das coisas de Deus e das consequências de um conflito não resolvido, eu sempre penso, é melhor a reconciliação, é melhor a paz do que manter um conflito. E eu creio, amados, e vou lhes dizer isso de todo o meu coração, eu acredito que o Senhor opera na reconciliação com grande intensidade, porque Deus não quer ver marido e mulher crentes em conflitos, pais e filhos em conflitos, empresário e empregados em conflitos, irmãos com irmãos em conflitos. Deus não quer isto entre nós. Então, quantas pessoas foram ofendidas, foram feridas, guardaram ressentimentos, envenenaram relacionamentos, porque simplesmente não conseguiram se reconciliar, não conseguiram mediar, não conseguiram perdoar. Nós temos que ter uma visão bíblica destas questões. Nós temos que olhar os conflitos de maneira bíblica, porque Deus ensina por que ocorrem os conflitos e como nós devemos de solucioná-los. Amados, chefe de família, dona de casa, jovem, ancião, é preciso obedecer aos ensinamentos da Bíblia para sermos solução na hora da desavença. Pastor, me diga uma coisa, o que é um conflito? Um conflito começa quando? Quando há uma diferença de opiniões, quando há uma diferença de propósitos, quando alguém tem um desejo frustrado em relação a outra pessoa ou uma situação. E todas as vezes que há uma diferença de opiniões, de propósitos, quando se quebra alguma coisa que a pessoa tinha em mente, surge o conflito. O conflito normalmente leva a discussões hostis, leva a lutas, leva a disputas, leva a processos, leva a divisões e leva a tribunais. Pastor, é possível vivermos neste mundo sem que haja a possibilidade de um conflito? Não. Conflitos às vezes são inevitáveis. Eu penso de uma forma, você pensa de outra. Se nós não chegarmos a um consenso, estamos perante um conflito. Imagina isto entre nações. Neste momento há dezenas de nações em guerra. Por quê? Porque uma pensa de uma forma, o outro pensa de outra. Esse conflito não tem alguém para mediar, não tem alguém para reconciliar e acaba em guerra, em conflitos, normalmente com muitas mortes. Então, meus amados, olha o que disse Atos 15, 36 a 39. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé:
voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve então entre eles tal desavença. E o que aconteceu entre os primeiros apóstolos? Se separaram. Paulo disse, não, se ele nos abandonou, quando nós mais precisávamos, não é digno que ele vá conosco. Aí o outro apóstolo disse, não, eu acho que deve ir conosco. E aqui começa uma desavença, um conflito. Está vendo que é inevitável? Paulo disse uma coisa, o outro não quis aceitar. Paulo tinha a palavra da maturidade, o outro pensou de outra forma e se separaram. Então você veja, é inevitável. Apóstolo, por que surge a maioria dos conflitos? Por que os casais se propõem a viver felizes e depois permitem conflitos entre eles? Olha o que disse Tiago 4, 1 a 2. De onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? Tiago está escrevendo à igreja e ele disse, você sabe onde é que estão as contendas e as guerras? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Depois diz no versículo 2, cobiçais nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Olha só, cabe na vida espiritual lutar e fazer guerras? Não cabe. Amados, nós somos de Jesus. Nós temos um chamado a sermos pacificadores. Nós não alimentamos conflitos. Nós somos a favor do perdão e da reconciliação. Diga amém por isso. Então, diz que são as forças que militam na nossa carne. O que são estas forças da carne? São as atitudes, mas são os hábitos pecaminosos que levam a atos pecaminosos. Agora você me diz, mas apóstolo, todo conflito é mau? Não, nem todo conflito é mau. Há às vezes diferenças que são benéficas, mas se o conflito, porque você não é obrigado a pensar como eu penso, eu não sou obrigado a pensar, cada um tem uma forma de pensar, biblicamente não há discussão, você tem que pensar como eu penso e eu tenho que pensar como você, porque nós estamos pensando nas questões bíblicas. Agora, se você acha que, eu tenho liberdade, os meus filhos são criados de qualquer forma, e eu te digo, não, os teus filhos não podem ser criados de qualquer forma, se você não aceitar a minha proposta, você está diante de um conflito. E aí que há as chamadas divisões. Olha como é que Paulo ensinou. 1 Coríntios 12, 21 diz assim, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coronou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem. Se um deles é honrado, todos se regozijem. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo. Não pode haver divisão. Olha, a coisa mais lamentável que existe é uma divisão na irmandade. Você sabe quantas igrejas fecharam as suas portas por causa de divisões? O grupo tal, o grupo tal. Amado, graças a Deus, nós não temos aqui o grupo do apóstolo, o grupo da bispo, o grupo do... Nós somos uma família. E quem não se sente bem desta forma, não convive conosco.
Porque eu venho impregnando isto. A igreja de Jesus não pode ter divisões. A família de Deus não pode ter divisões. Os casais não podem ter divisões. Então diz, para que não haja divisão. Então, pastor, mas Jesus disse, cuidado quando vos aplaudirem. É verdade. Por isso, é que algumas diferenças boas. Mas já imaginou se todo mundo gostasse do amarelo, o que seria do azul? Há diferenças boas. Agora, se elas são conflituosas e levam à discórdia, levam ao distúrbio da harmonia, isso não pode. Veja como é que Pedro disse isto. Temos exemplos bíblicos para estudar esta manhã de sobra. Olha lá, 1 de Pedro 2, 11 a 17. Amado, exorto-vos. Então, Pedro está dando uma exortação, está dando uma admoestação, está dando um encorajamento à igreja disso. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos aqui de passagem. O nosso ponto final do nosso BRT não é aqui na Pinto Teles, é lá no seio de Abraão. Somos forasteiros. Então ele diz assim, eu te exorto, como um peregrino, como um forasteiro, a te abençoar. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Pacificadores, a luta pela paz. Este é o tema que nós começamos a assistir hoje, segunda-feira, e vamos transmitir ao longo de toda a semana para que você internalize a importância de ser um pacificador. Este chamado, estou ao longo de algumas semanas tratando a respeito desta questão, falando a respeito da importância desta postura de vida, de ser um pacificador, de dar o máximo para que a paz seja alcançada nos relacionamentos, nos ambientes onde nós convivemos no nosso dia a dia. Esta mensagem e todas as outras do nosso seminário Casa sobre a Rocha estão disponíveis dentro do nosso site igrejacristovive.com.br. Ao acessar o nosso site, você também poderá estudar através das apostilas, você pode imprimir, compartilhar, enviar por e-mail, ser também um evangelizador através das apostilas e do material que nós temos disponível gratuitamente dentro do nosso site. Temos também uma livraria virtual, temos um link que você pode clicar e assistir ao vivo todos os nossos cultos, inclusive o nosso culto de hoje. Logo mais às 7h30 da noite, nós estaremos reunidos na casa do Senhor para o nosso culto de oração, intercessão e milagres. Se você está em qualquer outro estado do Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, você pode sim acompanhar ao vivo a nossa programação. Basta clicar lá dentro do nosso site, no nosso link Cultos ao Vivo. Amém? Se você ligar agora para o nosso ministério, 0 Operadora 21 3017 9090, nós vamos lhe enviar gratuitamente este livro que tem como tema Profecias para o ano de 2015. Este livro é resultado da mensagem ministrada pelo nosso apóstolo no nosso culto de Réveillon, onde ele trouxe uma palavra profética a respeito da honra, a respeito daquilo que o Senhor faria durante este ano de 2015 na vida daqueles que crerem, na vida daqueles que viverem nos caminhos da justiça, que forem fiéis ao Pai. Então você pode ligar agora e nós enviaremos este livro para qualquer lugar do Brasil ou quiçá do mundo. 0 Operadora 21 3017 9090. Nosso programa está chegando ao fim, mas amanhã eu estarei de volta. Eu quero declarar para a sua vida, em nome de Jesus, uma semana abençoada, uma semana muito frutífera para a glória do Senhor. Graça e paz, fique agora com um momento de louvor e logo em seguida a Igreja Cristo Vive de São Paulo com a Bispa Solange Brant. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online.
Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Assim como a águia, subirei sem parar, vencerei tempestades, com Cristo eu vou reinar. Nem as altas montanhas poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. Nem a chuva e o vento me farão desistir, pois o Senhor é por mim. E nem a tempestade vai me derrubar. Com asas subirei como águia, pois tu és o meu refúgio, em ti posso esperar. Para ti impossíveis não há. Eu creio, Senhor, assim como a águia, tu me fazes voar acima das nuvens, nada vai me abalar. Assim como a águia, subirei sem parar, vencerei tempestades, com Cristo eu vou reinar. Vencerei em nome de Jesus, vencerei tempestades, com Cristo eu vou reinar. Vencerei tempestades, com Cristo eu vou reinar. Aplauda o Senhor mais forte. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.